Oi, eu sou o Felipe e não, você não tá no canal errado. Eu só passei aqui no começo pra avisar que se você quiser apoiar esse canal, tem duas maneiras de fazer. Na primeira, você pode assinar o clube de membros aqui embaixo. Geralmente sai 2 vídeos públicos e aí um pra membros, então você sempre vai ter conteúdo exclusivo. Geralmente as séries longas saem pros membros. O outro jeito é conferir os meus livros. Sim, eu já publiquei alguns. O link pra eles tá aqui na descrição. Lá você encontra não apenas os livros, mas também todas as minhas redes sociais pra sempre ficar ligado no que tá acontecendo. Eu vou tentar ser mais ativo em 2026. Agora sim, apague as luzes, coloque seu fone de ouvido e vem comigo. Quando eu era criança, eu fui criado em uma pequena comunidade pesqueira no lado leste do Canadá, cercado pelo Golfo de São Lourenço e pela Floresta Boreal. Toda a extensão da terra tinha perto de uns 1.200 metros quadrados, com um número ainda menor de moradores espalhados pela rua principal. A estrada que cortava a nossa cidadezinha em linha reta e casas de fazenda bem afastadas umas das outras entre áreas de árvores que foram formadas em residências quando a agricultura deixou de ser lucrativa. No fim das contas, nossa comunidade era cercada por uma vasta extensão de oceano e por um bombardeio aparentemente interminável de árvores que cobre 55% de todo o território do Canadá. Passei a maior parte da minha vida caçando naquelas matas, então dá para imaginar a minha felicidade quando meus pais me deram um cão de caça. Apollo era um pastor de Shetland e, embora fosse uma raça muito mais adequada para pastorear e rastrear ovelhas em campos abertos do que coelhos e veados em floresta fechada, isso não me impediu de levar ele comigo em toda excursão que eu pudesse. Apollo tinha ido ao meu lado em tantas caçadas que já tinha se acostumado a acordar pouco antes do amanhecer e, em algumas ocasiões, ajudou a rastrear caça pequena, como esquilos e coelhos, por áreas consideravelmente grandes de floresta. Apollo não era minha propriedade e não era tratado como se pertencesse a mim. Apollo era um membro da família, meu melhor companheiro e meu amigo mais verdadeiro. Lembro com carinho de todas as vezes em que ele se sentava no banco da frente do caminhão sem que ninguém mandasse, pronto para dar uma volta em qualquer parte da floresta para onde eu o levasse. Posso dizer sinceramente que nunca vai existir um cachorro que preencha o buraco que Apollo deixou na minha vida. Percebo que quem ama cachorro entende esse sentimento melhor do que ninguém. Era 30 de outubro, o primeiro dia da temporada de caça a veados. Eu estava conversando com a minha família sobre levar o Apollo, meu equipamento de caça e alguns sites essenciais para uma das cabanas que meu avô tinha na época dele. Numa estradinha sem placa, algumas centenas de quilômetros mata adentro, e passaram uns dias lá. Isso foi recebido com muitos protestos, mas nada ia me impedir de aproveitar um tempo procurando caça selvagem numa área que ainda não tinha sido totalmente vasculhada por caçadores ilegais no começo do mês. Botei tudo dentro da velha Ford azul, incluindo Apollo, e depois de algumas horas dirigindo, nós estávamos montando o acampamento numa das cabanas antigas e isoladas do meu avô. É aqui que tudo ficou bizarro. Apollo, eu sinto tanto mesmo. Tinha passado a maior parte da minha vida no meio do mato. Só em poucas vezes as coisas tinham ficado estranhas para mim, mas quase sempre dava para explicar tudo com uma base científica. Por isso, eu ignorei as esquisitices do Apollo nas primeiras noites, atribuindo tudo ao nervosismo de um cachorro que é capaz de ouvir de longe sons de coiotes, lobos, ursos e alces. Aquela era uma área intocada, claro. Tinha tido tempo de sobra para a vida selvagem também se instalar lá. A primeira noite foi bem normal. Coloquei a cama do Apollo num canto da sala, ao lado da TV que parecia saída do começo dos anos 90. Achei que seria bom dar para ele um lugar próprio para deitar por um tempo, apesar de ele dormir enroscado comigo em 9 de cada 10 noites. Perto das 10 da noite, Apollo olhou diretamente para a porta de madeira e choramingou. Achei que ele precisava fazer xixi e abri a porta para ele sair, sem me preocupar com uma possibilidade do meu melhor amigo se afastar demais de mim. Em vez disso, ele sentou logo, olhando para a borda da floresta, além da trilha.
Eu também fiquei em pé, olhando por alguns minutos, até decidir que ele devia ter ouvido algum bichinho qualquer perto da cabana. O resto da noite foi bem normal e Apolo dormiu comigo numa boa. Na segunda noite, atribuí a estranheza ao estresse de Apolo. Mais cedo, naquele dia, a gente tinha andado algumas milhas mata adentro, passando da casa, e eu achei que ouvi o som de galhos se partindo debaixo de alguma coisa pesada. Eu torci para não ser um alce, porque a minha espingarda não teria a menor chance, mas teve algo que mudou no Apolo, e na hora eu não dei muita atenção. Ele se abaixou nas patas traseiras, encostando a parte da frente do corpo no chão. A boca repuxou por cima dos dentes e ele rosnou para o nada. Resolvi tentar caçar de novo mais tarde, se o que fosse que estivesse ali tivesse ido embora e se ele estivesse mais à vontade. Mas assim que entramos, ele não quis mais se mexer. Mesmo quando tentei fazer ele ir lá fora, fazer as necessidades, ele sentou na porta e chorou, uivando para mim para deixar claro que não queria ir lá para fora. Eu não forcei. Se ele fizesse xixi no chão, paciência. Apolo nunca tinha aprontado nada antes. Eu podia perdoar um acidente ou outro se ele realmente não quisesse estar lá fora. Deve ter sido um urso, pensei, antes de trancar a porta e encerrar a noite. A terceira noite foi quando tudo deu errado. E até hoje eu não entendo direito o que aconteceu. Apolo não comeu o dia inteiro. Consegui atirar num coelho bem cedo, quando o Apolo decidiu que não queria ficar lá fora mais do que o necessário e se recolheu para dentro de casa pelo resto da vida. Eu cozinhei o coelho, joguei um pouco de molho por cima e dei para o meu cachorro. Não fazia isso sempre, mas achei que era uma ocasião especial e talvez um agrado deixasse ele de melhor humor para outra caminhada no dia seguinte. Apolo nem tocou na comida, não cheirou. Em vez disso, ficou sentado ao meu lado no sofá, olhando fixamente para a porta. Enfiei ele embaixo dos meus braços e ele repousou a cabeça no meu colo, mas os olhos continuaram presos naquela porta. Depois de quase 3 horas assistindo a fitas VHS cheias de chiado numa TV velha, o Apolo começou a chorar, se apertando contra o meu corpo. Foi aí que meu julgamento começou a me levar para o caminho errado pela primeira de muitas vezes. Pode parecer bobo eu ser o protetor do meu cachorro em vez do meu cachorro me proteger, mas ele era da família. Pensei que se tinha alguma coisa lá fora apavorando tanto o Apolo, então era meu dever fazer alguma coisa. Carreguei a minha espingarda, abri a porta, fiquei parado no vão e esperei. Acho que fiquei pelo menos meia hora esperando, encarando nada. Quase não tinha som. Só um zumbido distante de insetos e o farfalhar das folhas no vento frio de outono. Alces não são criaturas elegantes, e se fosse um alce, eu teria ouvido ele chegar. Lá pelos 40 minutos, Apolo disparou feito uma bala, correndo na escuridão das árvores além da trilha. Latindo que nem um louco, comecei a ficar preocupado, mesmo sabendo que meu cachorro não era totalmente indefeso na floresta. Ainda assim, tinha animais maiores que bem que gostariam de dar uma mordida nele se faltasse comida para o inverno. Ouvi o latido do Apolo ir sumindo na distância, até parar de vez. Fiquei horas esperando na porta, com a espingarda engatilhada, pronto para derrubar o que estivesse esperando na mata. Fiquei horas esperando o Apolo voltar para casa. Esperei até o sol começar a atravessar as árvores e depois esperei até a noite, sentado no degrau da varanda, lutando contra o sono para ver meu cachorro voltar. Apolo voltou, mas só 7 dias depois. Naquele ponto, a neblina já tinha descido e estava escurecendo. O céu tingido de um azul marinho pela noite. Rastrear qualquer coisa nos últimos dias tinha sido inútil,
e eu estava começando a me preocupar com o fato de ter que ir embora para buscar mais mantimentos para aguentar as noites seguintes. Eu não podia deixar o Apollo lá em cima, perdido na mata, com frio e provavelmente com fome. A ideia de que ele pudesse estar esperando lá fora, que eu encontrasse e levasse de volta para casa já era angustiante. Eu estava arrumando a mochila pendurada no cabideiro ao lado da porta com o que eu ia precisar para a caminhada do dia seguinte. Tinha decidido que o dia de amanhã seria o último antes de ir até a cidade e ver se meu pai topava me ajudar a procurar o Apollo. Ele era um homem aposentado, já grisalho, mas eu tinha certeza de que, se eu citasse o nome do Apollo, ele ia ficar mais do que disposto a me ajudar na busca. Por sorte, Apollo voltou antes mesmo de eu terminar essa linha de pensamento. Vi ele pela janela, na trilha que descia até a estrada principal a alguns metros de casa. Normalmente eu ouviria ele correr até a porta e arranhar a madeira algumas vezes, ansioso para entrar, mas dessa vez foi diferente. Eu via o reflexo dos olhos dele como duas pérolas verdes na neblina espessa que envolvia a casa. Por um momento, eu pensei que pudesse ser outro animal, mas o contorno do corpo naqueles fiapos de nuvem rasteira era inconfundível. Mesmo assim, hesitei. Tinha algo diferente na linguagem corporal dele. Fiquei encarando pela janela mais alguns segundos, até o bom senso passar por cima do instinto. Apollo podia estar machucado, pensei. Ou pior. Escancarei a porta, mas ele não veio na mesma hora. Em vez disso, ficou ali, parado, me observando atentamente, e, quando não se mexeu, eu assobiei chamando. Aqui, Apollo! Chamei ele para casa. Vem, garoto! O jeito que ele se mexeu foi estranho. Parecia que os quadris tinham sido deslocados e o ângulo das patas mudava a cada passo, como se ele tivesse esquecido como se anda direito. A cabeça estava abaixada em direção ao chão, mas os dentes não estavam à mostra. Ele não parecia agressivo. A única forma que consigo descrever o olhar que ele me deu é envergonhado, como se tivesse mexido em algo que não devia e eu tivesse brigado com ele. Achei que ele podia se machucar quando fosse subir o degrau da varanda, se tivesse mesmo deslocado o quadril, mas ele subiu numa boa. A parte de trás do corpo dele balançou de um jeito estranho e as patas quase dobraram por baixo. Mas ele não caiu, sentou no degrau e não tirou os olhos de mim. Só quando me afastei completamente da porta, abrindo bem o caminho e esperando ele entrar, é que ele se mexeu. Foi direto para a cama dele. Não parou na minha mão para me cheirar. Não ficou esperando carinho, nem pulou em cima de mim como eu costumava fazer. Foi direto para a cama, onde sentou e ficou me observando por um bom tempo depois. Voltei para o filme que eu estava assistindo. Chamei por ele algumas vezes, mas ele não reagiu. As orelhas nem se mexeram ao som da própria voz, nem ao som da minha mão batendo no sofá, gasto ao meu lado. Eu tinha sentido falta do meu parceiro, mas não ia pegar ele no colo à força e trazer para perto. Tinha algo nele que dizia que eu não devia ter deixado ele entrar. Mas eu atribuí isso à paranoia e algumas horas depois fui dormir. Quanto mais eu penso nisso agora, menos eu lembro de ter visto ele piscar. Ele ficou ali como uma estátua e, quando eu apaguei a luz, ainda conseguia ver o reflexo verde jade me seguindo até o quarto. Ele ficou ali como uma estátua e, quando eu apaguei a luz, ainda conseguia ver o reflexo verde jade me seguindo até o quarto, quando fechei a porta. Tenho quase certeza de que eu vi ele andando de madrugada, o som das unhas batendo no piso de madeira, indo até a porta do meu quarto, mas os passos eram lentos e calculados, não tinham nada a ver com a pressa do Apollo. Quando percebia que eu tinha ido dormir e vinha se enroscar comigo, ouvi os sons pararem do lado de fora do quarto.
mas não ouvi aquele chorinho típico dele. Não dei atenção e caí num sono pesado. Quando acordei de manhã, achei que devia ter sido um sonho. Apolo ainda estava sentado na mesma posição em que eu tinha deixado quando fui dormir. Era como se ele não tivesse mexido um músculo a noite inteira, e quando desejei bom dia, ele nem sequer abanou o rabo. Ele me seguiu até a cozinha, mas parou no batente da porta quando coloquei o pote dele no chão e enchi com ração de supermercado. Mais uma vez, a parte de trás do corpo se mexeu de um jeito estranho, enquanto ele vinha devagar na minha direção. Tinha uma sensação insistente de que havia algo perturbador na aparência dele naquele dia. Parecia que ele tinha ficado um pouco mais comprido durante a noite. Apolo se abaixou de novo, como quando estava indo até a porta na noite anterior. Ele não entrou na cozinha. Eu imaginava que ele devia estar faminto depois de tanto tempo solto na mata, mas ele me encarou como se estivesse esperando que eu chegasse um pouco mais perto, em vez de tocar na comida. Nem preciso dizer que, depois de alguns segundos desse concurso de quem piscava primeiro entre mim e o meu cachorro imóvel, eu desisti daquela bobagem e chamei o nome dele em voz alta. Nem um tremor. Eu não queria chegar mais perto dele para sair da cozinha, mas aquele era o meu Apolo, e o pior dano que ele já tinha causado na vida foi comer moscas. Quando passei por ele, ele virou o corpo e a movimentação dele foi antinatural, mas não veio na minha direção. Quando saí naquele dia, não encontrei nada. As pegadas de veado na lama tinham sido feitas alguns dias antes e sumiam em trilhas naturais pela mata. Não dava para ouvir insetos, nem pássaros, nem o uivo de nenhum coiote por perto. O único som, quilômetros longe do lugar, era a minha própria respiração e o estralar das folhas secas debaixo das minhas botas. Quando o sol começou a se pôr, comecei a voltar, mas devia ter simplesmente arrumado minhas coisas e ido embora. Logo atrás de um agrupamento de árvores, com a casa visível do outro lado da elevação, acho que descobri por que os animais tinham abandonado aquele lugar. Em geral, quando acontece morte em massa de animais, isso costuma significar que tem algo errado na área daquele massacre, e os bichos geralmente são espertos o bastante para cair fora dali. Até gatos são criados instintivamente para não gostar de beber água perto de onde a comida fica, porque se você vê um animal morto perto de um riacho, você imagina que a água está contaminada e procura outra fonte. Centenas de esquilos estavam eviscerados e espalhados pela grama, formando quase um círculo perfeito. A maioria tinha sido esfolada ainda viva, mas quando virei para o lado para vomitar tudo que tinha no estômago, notei que havia algumas dezenas viradas do avesso. Eu não conseguia parar de vomitar enquanto fazia força para dar a volta naquele círculo de mini órgãos e corpos triturados, não só pela visão, mas porque o cheiro era indescritível. Não sei há quanto tempo eles estavam ali, mas se eu tivesse dado de cara com aquilo antes, teria ido embora imediatamente com o Apolo a tiracolo. Aos poucos, os corpos iam diminuindo até virar um esquilo morto aqui, outro ali. A coisa maior que encontrei a poucos passos daquele campo de alimentação profana foi um cervo. Parecia que alguma coisa tinha resolvido esfolar o bicho vivo, da pele do lombo até o pescoço, e pendurar parte do couro num galho, como se estivesse curtindo o couro. Não faço ideia de há quanto tempo ele estava ali, mas o cheiro era o de algo morto há muito tempo, apesar de não haver uma única mosca sequer. A cabeça tinha sido cortada num corte limpo logo acima dos ombros e, quando percebi que os órgãos tinham sido removidos, passei de um passo acelerado pela floresta para uma corrida leve. Ainda bem que a cabana não ficava tão longe. Vomitei mais uma vez, limpei a boca na manga do casaco e levantei a cabeça para olhar para casa, só para ver o Apolo me observando da janela. Tentei argumentar comigo mesmo, dizendo que o comportamento estranho do Apolo podia ser
trauma. Sei que parece idiota pensar nisso hoje, mas naquele momento era a única explicação que eu tinha para não enlouquecer. O corpo dele esticando podia ser só a solidão mexendo com a minha cabeça. Apolo tinha percebido que tinha algo errado naquele lugar e, no segundo em que ele notou, eu devia ter entendido aquilo como um aviso e caído fora de volta para a cidade. Assim que fechei a porta atrás de mim, comecei a guardar comida e coisas essenciais de volta nas caixas, me mexendo rápido para tentar colocar tudo dentro do caminhão antes de escurecer. Seria perigoso demais tentar voltar pelas trilhas à noite, porque as encostas em Kelly's Mountain eram íngremes e, no breu total, com só o farol do carro como companhia, seria fácil despencar num barranco e nunca mais ser encontrado. Eu não queria passar mais uma noite ali, mas não tinha escolha. Tinha chegado de volta na casa poucos instantes antes de o sol finalmente sumir no horizonte e o céu ficar de novo naquele azul marinho. Não dei atenção ao Apolo. Ele só ficou na cama dele, me observando fazer as malas. Pensei que não tinha problema. Eu jogaria as coisas dele na caminhonete de manhã e a gente estaria de volta na cidade antes de anoitecer no dia seguinte. Ao dar uma olhada rápida para ele, me passou pela cabeça que ele parecia ainda mais comprido naquele dia e, quando fui dormir, demorei horas para conseguir pregar o olho. Devia ser perto de 4 ou 5 da manhã quando ouvi o som de um assobio, o mesmo assobio que eu usava para chamar o meu cachorro. Eu gelei quando percebi que quem quer que tivesse esquartejado aqueles esquilos, pendurado peles, largado o que não precisava, podia muito bem ter arrombado a minha casa. A porta do meu quarto não fez barulho nenhum quando o abri devagar, por sorte. Fiquei parado um instante, ouvindo alguém chamar o meu cachorro por alguns segundos, antes de criar coragem de colocar a cabeça para fora da porta e tentar ver quem era a pessoa que podia ter machucado o Apolo. A porta de fora estava aberta. Tudo o que eu via era na metade de trás do Apolo. Comprida demais, magra demais, quase enrolada em volta da parte de trás da porta. A metade da frente estava do lado de fora. O que quer que estivesse imitando o meu cachorro estava assobiando devagar, chamando pelo Apolo. Quando tive certeza de que aquilo se abaixou de novo no chão e disse, com a voz mais bizarra que eu já ouvi na vida, eu fechei a porta tão devagar quanto tinha aberto. Não sei quanto tempo fiquei ali, com as costas coladas na porta. Sabia que tinha deixado a arma na mochila, pendurada no cabideiro. Sei que não dormi. Fiquei esperando até ver o sol nascer no horizonte e depois esperei mais, até ser mais ou menos meio-dia, para só então criar coragem de abrir a porta de novo e disparar direto para a caminhonete. Eu não ia morrer naquele lugar. O Apolo tinha ido embora e a porta estava aberta. A comida dele estava intacta, mas a geladeira escancarada e toda a carne tinha sumido. Não perdi tempo com as coisas dele. Só joguei a minha mochila no ombro, fui o mais rápido possível até a minha velha Ford e liguei a ignição. É difícil explicar o sentimento que me tomou quando percebi que ia ter que deixar o Apolo naquele lugar. A ideia de que ele pudesse estar morto nunca passou pela minha cabeça. Eu não acho que conseguiria lidar com o fato de que o que quer que eu tenha deixado entrar na minha casa, ou o que quer que tenha eviscerado aqueles animais, podia ter feito a mesma coisa com ele. Fui descendo as trilhas e estradas sinuosas o mais rápido que consegui, sem derrapar das falésias. A sensação era de estar rodando em círculos naquele labirinto que ia me levar de volta para casa, mas quando finalmente cheguei no asfalto do trecho de estrada que levava de volta para a cidade, senti um alívio enorme, achando que estava a salvo. Assim que as rodas encostaram no cimento, senti algo
duro acertar o vidro. Senti algo duro acertar o vidro traseiro, jogando estilhaços pro banco do passageiro. Só tive tempo de ver de relance a cabeça decapitada do cervo prender em um pedaço de vidro que não quebrou e tombar pro banco de trás. Chorei quase o caminho inteiro até em casa, apertando o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Eu queria muito poder terminar isso com uma nota positiva. Queria poder dizer que encontrei o meu cachorro em casa me esperando. Queria poder dizer que tudo acabou ali. Um episódio bizarro e traumático na mata que vai se apagar com o tempo. Ontem à noite eu tive dificuldade para dormir. Fiquei repassando na cabeça toda a viagem até Kelly's Mountain. Imaginei que não ia pegar no sono tão cedo e fiquei deitado, ouvindo o vento entrando pela janela aberta. Tenho quase certeza de que ouvi o assobio que eu usava para chamar o meu cachorro vindo da beira da estrada. Se você fizer viagens com o seu cachorro, o meu conselho é: não deixe ele muito tempo fora do seu campo de visão, porque se ele for, o que voltar pode não ser o seu cachorro.